Privilégio muito grande, mais uma vez nós podermos estar aqui nesta manhã para juntos nós glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Você que já está aqui conosco, permaneça até o final. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. Dia 14 de janeiro, já estamos quase na metade do mês de janeiro, quarta-feira, e será mais um dia de bênçãos que o Senhor nos proporciona nesta terra. Vamos estar dando início já aqui, fazendo a leitura do Salmo 91 nesta manhã. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspides, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade de vida e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias ao nome do Senhor. Todos os dias um maná dos céus para nós. E nós lemos o Salmo 91 e todo dia ele se renova, porque a palavra do Senhor diz que a sua palavra se renova todos os dias. Irmã Fernanda, já estou te vendo aí. Que Deus abençoe sua vida. Você está com a oportunidade nesta manhã para louvar o nome do Senhor. Deixa Deus te usar, irmã Fernanda. Glória a Deus, a paz do Senhor. Nada me separa desse amor. Aleluia. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. E eu confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando eu ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu confesso que eu não vou deixar
e que nada vai tirar este amor que existe em mim. E eu que era ovelha perdida, hoje eu tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje eu tenho nova vida, caminhando com Jesus. Eu sei que muito vou me alegrar por ter este caminho a seguir. E eu confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. E eu confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Nada me separa deste amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter este caminho a seguir. E eu confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. E eu que era ovelha perdida, hoje eu tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje eu tenho nova vida, caminhando com Jesus. Aleluia. Todas as manhãs eu peço um louvor a Deus que Ele coloca no meu coração, e hoje Ele disse, canta o que tu gosta. E este louvor fala muito sobre a renovação e a transformação que Ele faz na nossa vida. Né? Ele está à porta, Ele bate, se entrares eu habitarei e cearei contigo. Assim diz o Senhor essa manhã. Um dia abençoado para todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, irmã Fernanda. Continue louvando o nome do Senhor. Que tudo um dia vai parar, mas o louvor ele vai continuar. Eu quero pedir nesta manhã se a irmã Eliana pode estar fazendo a nossa oração, já apresentando o nosso devocional, apresentando a PDD, também apresentando o ministrante da palavra de Deus nesta manhã. Irmã Eliana pode estar fazendo essa oração. Amém, Jesus, é eu, né? Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus para todos. Que louvor lindo, viu, irmã Fernanda? Também ama esse louvor. Glória a Deus. Vamos orar. O ministrante hoje é quem? Pastor José Reinaldo. Amém, amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, me põe aqui de joelhos, Senhor, perante a Ti, para Te agradecer, Senhor, por mais este dia maravilhoso, pedir perdão pelas minhas falhas, minhas transgressões. Senhor, eu venho, meu Pai amado e querido, te apresentar, Senhor, a irmã Fernanda, que trouxe este louvor maravilhoso, Senhor, que falou conosco, Senhor. Também, Pai, eu te apresento a casa dela, Senhor, o ministério, Senhor, que o Senhor continue usando a tua serva. Apresenta a irmã Lídia, Senhor, que está na frente, Senhor, do trabalho hoje, meu Pai amado e querido. Guarda a casa dela, guarda a família dela, papai. Toma em tuas mãos, Senhor. Também te apresento, Senhor, a Bruna, que está gravando, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor, a vida, a casa, Senhor Jesus Cristo, e tudo, Senhor, que for dela, a pastora Malha. Te apresento o devocional, Senhor, a presente de Deus, o Jean Henrique, Senhor, e todos, meu Pai, da família dele, quem trabalha, Senhor, na fábrica, da letra A à letra Z, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai amado e querido, não importa que cargo tenha, mas que o Senhor venha, meu Pai amado, colocar tuas mãos potentes, de misericórdia em cada um neste dia chamado hoje, Senhor. Porque o dia da manhã, Senhor, pertence a Ti. Então eu peço por hoje, Pai, que o Senhor venha, meu Pai, guardar todos. Também, Senhor, venho te apresentar o presbítero Reinaldo, Pai.
que ele vai trazer a tua palavra, Senhor, que está, Senhor, já ardendo no coração dele. Eu sei, Pai, que o Senhor falou primeiro com ele, para depois com a tua igreja. E que todos, Pai, fiquem atentos no que o teu servo vai falar da tua parte, Pai. Que todos que vão ouvir, Senhor Jesus Cristo, nas outras redes sociais, Pai, que também fiquem atentos, Pai. Eu te agradeço por este dia, Senhor, porque tu és maravilhoso. Eu deitei e acordei. Estou aqui junto com as tuas filhas. Obrigado por este devocional, Pai, este maná da manhã. E assim eu já te agradeço e te louvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado. Amém. Que Deus abençoe a irmã Eliana. Pastor José Reinaldo já está com a oportunidade para trazer aos nossos corações nesta manhã a poderosa palavra do Senhor Jesus. Pastor Reinaldo, pode abrir seu microfone, você tem 20 minutos Amém. para a palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, aqui, para trazer este devocional, que Deus abençoe, que Deus nos guarde nesta manhã, nesta quarta-feira abençoada. E hoje eu quero falar sobre céus abertos, um novo tempo para a igreja. Eu trago aqui o versículo que está em Atos, capítulo 7, a partir do verso 54. Vamos ler. Onde o nosso Deus, ele diz assim, na sua palavra, aqui fala sobre quando Estevão, ele fez o discurso no Sinédrio e foi apedrejado. Onde diz assim que, o verso 54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou ao Senhor: não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que história linda, de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Que eu creio que esta manhã nós iremos ter essa experiência de ver os céus abertos, assim como Estevão, ele esteve. Então, o conceito de céus abertos é uma realidade espiritual, para a nossa vida, onde, como ouvimos a leitura, na qual há uma comunicação direta e clara entre Deus e a humanidade. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, antes dele morrer, ele olha para os céus, ele ora e se depara com os céus abertos. Ele se depara com essa realidade dos céus abertos e vê o Senhor à direita de Deus. Uma experiência linda e maravilhosa que Estevão teve. Mas para vivermos os céus abertos, para nos depararmos com os céus abertos,
Nós precisamos viver uma vida de oração, viver uma vida de renúncia, uma vida de perseverança. Observe que Estevão, ele, mesmo diante das lutas, das circunstâncias na qual ele estava passando, por falar do Evangelho, por pregar o Evangelho, por falar a verdade das Escrituras, ele foi simplesmente perseguido, ele foi preso, apedrejado. Mas Estevão, o que nos chama a atenção é que Estevão, ele não olhou para trás, ele continuou firme na presença do Senhor, ele continuou perseverante ali na oração, porque ele entendeu que o Senhor estava com ele. E ele teve uma grande experiência de olhar os céus abertos. Né? Uma das passagens muito linda, né? Que é essa passagem de Atos 7, onde nos traz essa experiência, né? Onde Estevão ele teve essa experiência de viver, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então, para nós vivermos os céus abertos, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo de Deus, cheio desse poder maravilhoso de Deus sobre as nossas vidas. Então, que experiência ele teve, né? Uma tamanha experiência que ele teve, né? E essa é a experiência que cada um de nós, que eu almejo, né? Para a minha vida, para que eu tenha essa experiência, né? Eu acredito que qualquer um de nós quer ter essa experiência, né? De viver, né? Esse poder de Deus, de viver, né? Essa experiência de olhar os céus abertos, mas nós temos que pagar um preço, né? Um preço de busca, um preço que eu chamo, posso dizer, um preço de renúncia, né? Onde devemos renunciar às nossas vontades para viver segundo a sua palavra e não desistir do propósito de Deus, não desistir da promessa de Deus. Então, aonde Estevão, ele passou por esse primeiro martírio, né, da igreja, né, na qual ele faz esse discurso poderoso diante do Sinédrio, aonde ele apresenta a história de Israel e denuncia a rejeição de Jesus como o Messias. Então, quando ele faz isso, quando ele faz esse discurso, ele é simplesmente apedrejado, né? Mas ele faz esse pedido, ele tem essa visão, ele ora a Deus, como diz aí no versículo, né? Que antes dele morrer, ele orou a Deus, né? Ele orou ao Senhor, né? Como diz aqui que Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, né? E Jesus em pé à direita de Deus e disse: veja os céus abertos, filho do homem, e o filho do homem em pé à direita de Deus. Então, que maravilha, né? Que experiência maravilhosa, né, que Estevão teve, né? Então, é algo que nós queremos, né? É algo que nós cristãos queremos ter essa experiência, né? Viver essa experiência para com Deus, mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, né? Então, Estevão, ele é apedrejado, mas antes dele morrer, ele clama: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhe impute este pecado.
Então, a morte de Estevão não é apenas um ato de sacrifício, mas um testemunho do poder de Deus e da esperança na vida eterna, né, que ele teve, né, a esperança da vida eterna, na qual ele buscou, na qual ele vivenciou. Então, essa visão que ele teve também ilustra a intercessão do céu e da terra. Ele intercedeu. Né? Em suas obras fala sobre como a presença de Deus manifesta na vida dos crentes. Né? A visão de Estevão mostra que, apesar das dificuldades, a realidade espiritual é mais poderosa do que as circunstâncias terrenas. Então, ele não focou os obstáculos que ele estava passando. Ele não focou as lutas que ele estava passando, mas ele focou no Senhor, ele focou em buscar a Deus, ele focou no Espírito Santo, ele focou se encher do poder de Deus para que ele permanecesse de pé. Porque as circunstâncias, elas não podem estar maior do que o poder de Deus. Porque muitas das vezes, muitos cristãos, eles param quando eles se deparam com situações adversas, quando eles se deparam com lutas. Eles acabam desistindo, desanimando, eles acabam olhando para trás. Mas se olharmos para Estevão, iremos olhar algo diferente. Iremos olhar que iremos ver Estevão ali com perseverança, né? Porque Deus ele se manifesta na vida dos crentes aonde ele busca, quando ele busca, quando ele coloca a sua vida diante do Senhor, quando ele paga um preço de oração, de jejum, Deus ele se manifesta, né, sobre as nossas vidas. Tem John Stott, ele fala que a presença do Espírito Santo é fundamental para a vida da igreja. E ele destaca que a capacitação do Espírito é essencial para a missão da igreja e para enfrentar a oposição. Amados, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós passamos por qualquer obstáculo, nós vencemos qualquer batalha, porque Deus está sobre a nossa vida, porque Deus ele está em primeiro lugar na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor. Porque Deus é Deus. E grandes coisas Ele tem para cada um de nós. Grandes coisas o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. Então, nós cristãos somos chamados a buscar essa realidade dos céus, a buscar os céus abertos em nossas vidas. Então, isso vai envolver oração, adoração e uma busca sincera pela presença de Deus. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 4, verso 16, só para a gente finalizar, onde o Senhor ele vai falar ao nosso coração, onde ele diz assim, Hebreus 4, 16. Diz assim aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajude no momento da necessidade. Meus queridos, Deus é que nos ajuda no momento das necessidades. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, quando colocamos o Senhor
diante da nossa vida, quando colocamos ele na frente, tá difícil, colocamos Deus na frente, né? Estamos com luta, colocamos Deus na frente. Senhor, tu estás na direção. Senhor, tu estás no controle de todas as coisas, porque eu vivo para ti. Senhor, tu és a minha rocha. Senhor, tu és a minha esperança, tu és a minha fortaleza. E assim Deus, ele vai nos sustentando. Assim o Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzindo. Então, Estevão, ele foi um testemunho de fé, né? Ele foi um testemunho de fé para nossas vidas, porque ele perseverou, né? Ele perseverou até o fim, até a morte, né? Ele colocou buscar ao Senhor. Ele decidiu buscar ao Senhor. Ele decidiu clamar ao Senhor, né? Então nós somos chamados a ser luz, né, em um mundo de escuridão. Nós somos chamados a ser essa luz, a ser essa diferença nesse mundo cheio de trevas. Mas para isso, precisamos focar no Senhor, precisamos focar em Deus, e Ele vai nos ajudar a vencer todas as batalhas. Então, Ele nos encoraja a enfrentar as adversidades com fé e coragem. Mesmo diante de tanto sofrimento, podendo ter a certeza de que Deus está no controle da nossa vida, né? Porque Deus, ele é soberano, e Deus, ele é misericordioso, Deus, ele é bondoso, e nós vivemos pela graça de Deus, né? Então, essa experiência que Estevão teve nos lembra da importância de estar cheio do Espírito Santo. Então, a igreja do Senhor, que somos nós, deve cultivar essa vida espiritual, né? Permitindo que o Espírito Santo ele venha nos capacitar em todas as áreas da nossa vida. Permitindo que o poder de Deus ele venha, venha atuar sobre a nossa vida, mediante a santidade, mediante a busca, a oração, a perseverança, a leitura da palavra. E assim Deus ele vai nos fortalecendo a cada dia, a cada momento da nossa vida, porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Então, esta é a palavra que o Senhor tinha para semear em nossos corações, céus abertos, vivendo cheio do Espírito Santo, vivendo cheio de renúncia, perseverança. Então, que hoje seja um dia abençoado, um dia de renúncia, um dia de transformação, um dia no qual você vai ver, vai se deparar com os céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Em nome de Jesus. E assim seja, para todo sempre. Amém e amém. Muito obrigado. Eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida do pastor Reinaldo, continue te usando poderosamente. Que palavra maravilhosa que nós ouvimos nesta manhã. Que, mesmo apedrejado, Estevão, ele abriu os olhos e olhou para o céu e viu que o socorro dele vinha do Senhor Jesus. Que nesta manhã, diante de qualquer adversidade, nós possamos confiar. Eu gostaria de pedir se a pastora Amália está conosco, e ela pode fazer a oração final, também dar a bênção apostólica. A pastora Amália está conosco? Bom dia, graça e paz, tudo bem? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, te agradecer por esse devocional, cada vida que está aqui, cada lar representado,
te agradecer por essa abençoada palavra, te agradecer pela dirigente, por quem louvou, por quem já orou, Pai. Senhor, nós sabemos que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer, mas com o Senhor nós podemos muitas coisas. Com o Senhor nós vamos adiante, com o Senhor nós conseguimos avançar. Nesse dia eu quero te pedir, Pai, que o Senhor fique conosco, cuidando de tudo que é nosso, cuidando de nós, de cada um ao nosso redor, cada familiar, cada lar, cada ministério, Pai. Tudo que nós formos fazer no nosso trabalho, Pai, nossas ferramentas de trabalho, o Senhor cuide da presente de Deus, do Jean, da Raquel, do Efraim, do seu Gileno, da Dona Ivonete, do João Eduardo, das meninas do suporte, de todos os funcionários, das costureiras, dos que cortam, da equipe de qualidade, da separação, da embalagem, Pai, de todos os funcionários, de todo o processo da presença de Deus, que a tua mão esteja estendida. Te apresento a Lídia, a família dela, a casa dela, o lar dela, Pai. Te apresento a Fernanda, a casa dela, a família dela, o lar dela. Te apresento também, Pai, pastor Reinaldo, a família dele, a casa dele, o lar dele, o ministério dele, todos que estão aqui. Apresento também a família deles, o lar, a casa deles, o ministério deles, Pai. Se aqui há alguém que está afastado da igreja, que o Senhor toque poderosamente, que essa pessoa possa voltar, Pai, a te cultuar não só no devocional, mas também na tua casa, na tua igreja, em nome de Jesus, pois a tua palavra diz que é bom que nós estejamos na tua casa, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor entre com a providência da cura, que o Senhor entre com a providência da libertação, que o Senhor entre com a providência da transformação, que o Senhor toque na mente, no coração, tire todo o mal, Pai, toda palavra contrária, que o Senhor toque no físico, no emocional, tire toda doença, todo diagnóstico em nome de Jesus, que o Senhor faça o seu melhor por cada um de nós. Pai, o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos, o Senhor nos sonda, o Senhor sonda o nosso interior. O Senhor sabe que nós precisamos, o que nós necessitamos, e que a tua providência esteja hoje conosco e sempre, Pai. Que o Senhor não nos deixe nada faltar à nossa mesa, à nossa geladeira, Pai, na nossa casa, no nosso trabalho, que a tua mão seja estendida neste momento, que nós sejamos protegidos, guardados e livrados, Pai, de todo o mal, em nome de Jesus. Abençoa os pastores do devocional, os missionários, os que ministram a palavra, os que louvam, os que oram. Abençoa a oração da tarde, abençoa esse devocional, todos os devocionais da presente de Deus. Abençoa a Glaucia, o Sérgio, o Serginho, a Eli, Pai, a Bruna. Abençoa a casa da Glaucia, o lar, a família dela. Ela como líder maior dessa rede, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor seja a proteção, que o Senhor seja a direção. Que o Senhor seja a providência em tudo, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os revendedores da presente de Deus. Onde tiver um desanimado, que o Senhor seja o ânimo. Abençoa a liderança da presente de Deus, Pai. Onde tiver um desanimado, que o Senhor coloque o amor por esse negócio. Que o Senhor coloque o ânimo. Que o Senhor coloque, sim, Pai, o entusiasmo do primeiro amor. Quando começou, Pai, em nome de Jesus. Que nós sejamos líderes que cuide por amor, Pai. Que não seja só olhar o financeiro de uma venda, receber de uma venda, mas que seja sempre, nós possamos lembrar que é um propósito. A presença de Deus é um propósito em nossas vidas e para nossas vidas, Pai. Que nós continuamos trabalhando para Ti, pois nós não trabalhamos para o homem, nós trabalhamos para Ti, Pai. E que o Senhor traga clientes sem medidas para os revendedores e para a liderança, em nome de Jesus. Quem estiver buscando uma porta de oportunidade, Pai, que o Senhor entregue em nome de Jesus, pois o Senhor sabe onde tem. Quem estiver aí, Pai, com uma conta atrasada, que o Senhor dê a providência em nome de Jesus. Abençoa nosso dia, abençoa tudo que nós formos fazer hoje. Que seja para a tua honra e tua glória, Pai, sempre, tudo que nós fazermos em nome de Jesus. Assim entregue essa oração, Pai, em tuas mãos. Esses pedidos que estão
junto comigo aqui essas petições em nome de Jesus. O Senhor receba como cheiro suave pelas suas narinas, Pai, em nome de Jesus. Abra sua mãe forma de receber que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, e nós digamos amém. Assim entrega a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um excelente dia. Que Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Até amanhã estaremos aqui novamente. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus, um dia abençoado. Amém, glória a Deus. Hoje eu não vou dar glória alto, não. Palavra abençoada hoje. Glória a Deus. Amém, em nome de Jesus.